Olá a todos! No vídeo de hoje nós falaremos sobre o patrimônio material, mas primeiro precisamos saber de algumas coisas antes. Patrimônio cultural é uma herança compartilhada que tem em si um valor histórico relevante, um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo, tornando-se assim uma espécie de ligação com o passado, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e seus objetos que remetem à memória e à identidade desse povo, classificadas em suas respectivas naturezas, que são material e imaterial. Como algo se torna patrimônio? O que determina se um bem cultural é ou não é um patrimônio histórico-cultural são as suas relevâncias históricas para a formação identitária da cultura de um povo e a importância da preservação desse bem para a consequente manutenção cultural daquele povo. Quem é responsável por cuidar dos patrimônios? Falando de responsabilidade mundial, esta cabe à Unesco, uma agência especializada ligada à ONU, fundada em Londres em 16 de novembro de 1945, cuja sede atual encontra-se em Paris e que tem subsedes ou representações espalhadas por diversos países do mundo. No Brasil, a sua representação fica em Brasília. No Brasil, a responsabilidade sobre o patrimônio histórico e cultural é do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, um órgão do Estado ligado ao Ministério do Turismo. Porém, a responsabilidade da preservação do patrimônio cultural também é da comunidade, como cidadão comum zelar pelo patrimônio. Como já dito antes, o patrimônio cultural pode ser classificado como material e imaterial. O patrimônio material é composto por um conjunto de bens móveis e imóveis, existentes por sua vinculação a fatos memoráveis da história, classificados segundo sua natureza como arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico ou de belas artes, como por exemplo o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, pinturas, esculturas, vestígios arqueológicos e o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, que infelizmente perdeu-se boa parte da história brasileira por conta de um incêndio que ocorreu em 2018. Já o patrimônio imaterial é composto de maneira como os grupos sociais se expressam, por meio de festas, saberes, fazeres, ofícios, celebrações e rituais. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Outra classificação de patrimônio cultural que é pouco falada é a mundial. O patrimônio cultural mundial é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Ele significa as formações físicas, biológicas e geológicas, habitats de espécie, animais e vegetais ameaçados, e áreas que tenham valor científico, de conservação ou estética excepcional. Alguns exemplos são o Taj Mahal, na Índia, o Grande Zimbábue, no Zimbábue, e a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos. Como dito anteriormente, o patrimônio material está associado à história e identidade de um país, de uma coletividade, de um povo ou um grupo. Para a preservação e classificação desse patrimônio, há leis que foram criadas ao longo dos anos para determinar o destino do patrimônio material. O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, foi o primeiro ato normativo que criou a figura jurídica do tombamento. No artigo 1, é dito que o patrimônio histórico e artístico nacional é o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico.
Aquilo que fosse considerado patrimônio nacional deveria ser incluído em um dos 4 livros-tombo definidos no decreto. Os livros-tombo eram o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, o Livro do Tombo Histórico, que tratava das coisas de interesse histórico, o Livro do Tombo das Belas Artes, que tratava da arte erudita nacional, e o Livro do Tombo das Artes Aplicadas, relacionados a objetos de função utilitária. É importante lembrar que a ideia de patrimônio descrita no Decreto-Lei de 30 de novembro de 1937 é também um fruto de sua época, sendo possível perceber um tom mais nacionalizante e uma busca de enaltecimento do Brasil enquanto nação. Como se verá, o conceito de patrimônio na legislação passou por diversas revisões e ampliações. A Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. No âmbito da arqueologia, a lei amplia o entendimento do tema patrimonial e exclui a noção de que o patrimônio deva ser relevante para fatos memoráveis da história do Brasil. A lei declara que os monumentos arqueológicos ou pré-históricos, de qualquer natureza, existentes no território nacional e todos os elementos que neles se encontram, ficam sob a guarda e proteção do poder público. O parágrafo único declara que a propriedade da superfície regida pelo direito comum não inclui a das jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nelas incorporados, ou seja, não podem existir sítios arqueológicos privados. Pelotas é uma cidade na região sul do Brasil. Está localizada próxima ao Uruguai e à Argentina. A região destaca-se pela gastronomia, prédios históricos, paisagem natural, a praia do Laranjal, o clima é frio. O nome do município de Pelotas teve origem nas embarcações de varas de corticeira forradas de couro, usada para a travessia dos rios na época das charqueadas, e atualmente Pelotas é conhecida pela capital nacional do doce. Ela teve os seus primeiros doces portugueses produzidos aproximadamente na década de 1860, quando começa o período do apogeu no município. O município teve forte influência da estética portuguesa, com seus casarões com cerâmica portuguesa nas fachadas, e Pelotas é muito rica em tesouros arquitetônicos e monumentos, muitos tombados pelo patrimônio histórico do município e do estado. No início de seu desenvolvimento e ainda fazendo parte de Rio Grande, quase metade da população de Pelotas era escrava. 1.126 escravos para 2.419 pessoas livres, dos quais apenas 712 eram brancos, 105 indígenas e 232 livres. O Grande Hotel foi inaugurado em 1928. O edifício tem 4 andares, apresentando o estilo Art Nouveau. Hoje o prédio está tombado e pertence à prefeitura. A Catedral do Redentor, também conhecida como Igreja Cabeluda, e que é sede da Igreja Episcopal Brasileira da Comunhão Anglicana, ficou conhecida por sua característica cobertura vegetal. Ela abriu suas portas em 1892. Sua torre possui 27 metros de altura e os vitrais vieram de Nova York. A ação dos profissionais para a preservação. Além das leis e dos livros do tombo criados, internamente dentro desses, houve um grande trabalho dos profissionais para a preservação do patrimônio material. Existem arqueólogos especializados na preservação dos acervos arqueológicos. E uma coisa que meu professor Jaime Salles me explicou em sua disciplina Gestão de Acervos Arqueológicos é que o patrimônio material, um dia ele vai sumir, ele vai se deteriorar. Pode demorar muito tempo. Então, o principal é extrair o máximo de informações sobre o patrimônio e fazer o registro. E conforme a ciência avança, novas formas de análise e interpretação podem ser aplicadas ao patrimônio material. Assim, teremos mais informações sobre ele. Mas, enquanto isso, a preservação que acontece em reservas técnicas são fundamentais. O patrimônio material é fundamental para a história da humanidade, pois mostra a nossa história das sociedades. A preservação deste patrimônio é de extrema relevância para o nosso país, onde a pluralidade é imensa.
Sem a preservação e as leis que protegem o patrimônio material, muita de nossa história seria perdida. Essa história que remete, como eu disse, a uma pluralidade enorme. Preservar o patrimônio é preservar o nosso país.